O sol já se escondia atrás das montanhas ressequidas, quando os gritos piercing cortaram o silêncio quase absoluto do deserto. Mara ergueu o rosto suado, o coração apertado por uma mistura de medo e um anseio irracional que ainda não compreendia. Lá entre areias traiçoeiras que engoliam tudo sem aviso, o menino, o hijo del jefe Apache, afundava, sua voz desesperada ecoando num grito que não podia ser ignorado, mesmo pela velha rixa que dividia seus povos há gerações. O deserto, impiedoso e silente, se estendia em ondas douradas e terras rachadas, onde só um poço velho mantinha sombras e vida escassa. Ali, naquela terra castigada pelo sol inclemente de ouro derretido, Mara vivia sozinha, entre memórias duras e recordações que pesavam no espírito. Seu rancho modesto resistia à solidão cruel e ao vento quente que soprava incessante, trazendo consigo os fantasmas do passado e o silêncio que sufocava o coração de quem ficou para trás. Cada dia era uma luta contra o calor abrasador, mas também contra o ódio ancestral que se instalara como uma camisa de chumbo em sua alma. Mara não era uma mulher qualquer do deserto. Sua dureza escorria da experiência cruel da vida e da solidão. Era uma viúva, marcada pela perda e pela constante vigilância que a mantinha alerta a qualquer ameaça. O nome do Apache era na boca do povo sinônimo de medo, mas também de respeito. Ela conhecia as histórias, as batalhas, e o rancor profundo que alimentava décadas de conflitos sem fim, e no fundo carregava a desconfiança como escudo e fardo. Mas naquele momento, o ruído desesperado rasgava a barreira de seu frio julgamento. O menino estava ali, afundando em uma armadilha de areia letal, impotente contra aquela morte silenciosa que engolia lentamente seus passos pequenos. Mara sentiu um turvelinho de emoções, medo, o peso do costume de odiar, e uma centelha inesperada, compaixão. Por instinto mais que razão, a decisão nasceu violentamente dentro dela. Ela não poderia deixar aquela criança perecer. Cada passo era um confronto com o próprio medo, o calor sufocante e o terreno que parecia querer tragar também sua coragem. A areia movediça puxava o menino para o abismo de suas entranhas traiçoeiras, e aos poucos, Mara lançou mão de toda a sua força para alcançar aquela pequena mão, agarrar com firmeza aquele corpo frágil que os antigos inimigos do seu povo haviam deixado à morte. O suor escorria pelo seu rosto marcado. Cada movimento uma batalha contra o tempo e a natureza cruel. A urgência se misturava à dúvida. Estaria ela traindo seu povo? Ou renascendo um antigo laço de humanidade? O menino encarava-a, olhos arregalados de terror e esperança, e entre ambos crescia um silêncio carregado de sinais trocados, medos e a tênue faísca de uma conexão impossível nascida na luta por vida. Mara sentia o coração pulsar numa mistura explosiva de alívio e apreensão, sabendo que ainda não venceram e que aquilo que ela estava fazendo mudaria irremediavelmente tudo, sem saber ainda para onde os ventos os levariam. Quando finalmente se retirou da areia, exausta e com o peso da criança contra o peito, o olhar de Mara foi atraído para o horizonte, onde o sol já quase se perdia. Silenciosos e imponentes, vultos começaram a surgir. A tribo Apache retornava após 3 dias de ausência, suas sombras se estendendo longas e silenciosas pelo crepúsculo. A mistura agridoce da chegada se impôs,
Esperança e ameaça se misturavam numa mesma respiração. A corda invisível entre o passado e o presente vibrava tensa, e a noite traria respostas, mas também novos dilemas impensáveis. Muitos companheiros de viagem que siguen nuestras leyendas en estas tierras olvidadas nos han contado que el destino o el traicionero algoritmo de YouTube a veces deshace sus suscripciones sin aviso. Antes que la próxima y peligrosa travesía se revele y una nueva vuelta ocurra, echa un vistazo rápido allí debajo del video y asegúrate de que sigues inscrito en nuestra partida para no perder el hilo de esta saga. No queremos que pierdas ninguna de las voces que vibran en este valle. Revisa tu inscripción ahora y únete a nuestra leyenda. O crepúsculo mergulhava a vila en sombras alongadas, e o ar carregava ainda a tensão do resgate recente. Mara moveu-se silenciosa pelas ruas poeirentas, guiando a menino frágil pelas fendas estreitas das construções de adobe. O silêncio do garoto era profundo, mas seu olhar desconfiado não arredava o ponto, fixando-se nas fisionomias desconfiadas que os observavam de janelas e portas entreabertas. Ele tremia, pálido, aproximando-se do calor tênue de um fogo aceso à noite. A respiração era curta, mas havia uma fagulha de vida que, contra todas as expectativas, parecia resistir à aridez daquele lugar. Mara sabia que cada momento de silêncio era uma aposta, onde medo e esperança disputavam o domínio. Em seu peito, uma tormenta de dúvidas. Como explicar aos vizinhos o que sua razão recusava aceitar? Abrigar o inimigo nunca fora apenas um ato de compaixão banal. Era uma ruptura do pacto invisível que mantinha a ordem de sua pequena comunidade. Ajudada por alguns poucos aliados silenciosos, homens e mulheres que compreendiam, mesmo que às escondidas, que a bravura tinha nome entre as areias do deserto. A viúva conseguiu acomodar o menino em um espaço seguro. A vigilância era constante. Olhos atentos varriam as bordas da vila, ansiosos e receosos pela reação dos outros. Murmúrios curiosos e olhares furtivos denunciavam como o gesto de Mara estremecera a estrutura da confiança daquelas pessoas. Com uma delicadeza que surpreendia até a si mesma, Mara aproximou-se daquela frágil presença e sentou-se ao seu lado. O menino desviava o olhar, arisco, mas havia em suas pupilas a mesma mistura de gratidão e receio que dançava no coração da viúva. Palavras eram desnecessárias naquele momento. A comunicação transcorria no silêncio compartilhado, no calor de um toque prudente, no sussurro da brisa quente que embalava os corpos cansados. O olhar de Mara recaiu sobre as pequenas mãos, marcadas pela luta silenciosa contra a morte e a solidão. Sua mente buscava respostas. Como poderia uma criança ser o estandarte de uma tribo inteira, o símbolo vivo de uma história milenar entrelaçada por sangue e confronto? A complexidade daquele ato crescia a cada suspiro, a cada batida lenta do coração do menino, ladeado por sombras que carregavam os velhos rancores de seus povos. A vila, consumida por um sentimento novo e incômodo, dividia suas fachadas em dois polos: aqueles que olhavam a viúva com desdém e medo, acusando-a quase em pensamento, e os que encontravam nos olhos dela uma centelha de esperança imprevista. Cada murmúrio que alcançava os ouvidos de Mara era como uma faca afiada, mas também um lembrete da urgência daquele segredo delicado. Os dias que se seguiram foram uma dança tensa entre esperança e tensão, alívio e advertência. Sentia o leve esboço de algo crescente entre ela e o menino, uma conexão vaga e tortuosa que desafiava antigas barreiras. Cada pequena melhora do garoto provocava um arco silencioso na alma da viúva,
um fio invisível que os unia apesar do medo e da desconfiança. Os olhos do menino, ora turvos e cansados, eram algumas vezes atravessados por lampejos de curiosidade, como se tentassem decifrar o mundo à sua volta, e talvez entender aquele abrigo inesperado que agora chamava de lar, ainda que provisoriamente. Mara lhe falava em voz baixa, palavras simples e embaladas pela esperança contida. Enquanto isso, astúcia e desconfiança se entrelaçavam por entre os vizinhos, que se dividiam entre quem desejava proteger e quem cogitava entregá-lo. Em cada sombra lançada pela noite, havia espreitando o silêncio pesado do deserto, uma inquietação palpável. Ostos cerrados e corpos tensos moviam-se pelo perímetro, quase inalcançáveis à compreensão dos poucos que se atreviam a observar. As antigas histórias de vingança e honra martelavam seus confins, enchendo os corações de medo e dúvida sobre o destino que aquele menino carregava. Então, num ritmo profundo que fazia vibrar a terra e o ar ao redor, surgiu ao longe um som inconfundível. Os tambores abafados, carregados de uma tradição que ecoava há séculos pela amplidão das planícies. O silêncio foi rasgado por batidas firmes, cadenciadas, anunciando a aproximação da tribo Apache, inteira e inexorável. Cada toque pulsava como um aviso, um chamado ancestral que provocava arrepios na espinha da própria terra. Mara levantou-se devagar, sentindo o peso da responsabilidade afundar nos ombros cansados. A vila toda começava a se agitar, o murmúrio das vozes se perdendo para dar lugar a um silêncio carregado, tenso. Todos os olhares convergiam para o horizonte, onde, na penumbra crescente, surgiam figuras firmes e decididas. Rostos sérios, olhar impassível, a força da tribo reunida após 3 dias de ausência. Naquele instante, o mundo parecia suspenso entre passado e futuro, entre medo e esperança. O destino, tão volátil quanto aqueles tambores distantes, pulsava frente a Mara e ao menino, amarrando-os a uma encruzilhada que não podia mais ser evitada. O vento carregava as primeiras notas da próxima provação, e a vila, resistente e dividida, preparava-se para o que viria. O medo era palpável, mas ali naquela noite que se estendia, havia também o sussurro silencioso de possibilidades ainda não escritas. O sol já havia se posto por completo, e uma penumbra espessa envolvia o pequeno povoado, quando as primeiras figuras da tribo Apache emergiram do horizonte. Silenciosos e firmes, seus passos eram cuidadosos, mas carregavam a dádiva do retorno. 3 dias de ausência que deixavam cada morador da vila pendurado entre o medo e a esperança. No centro desse quadro, Mara sentiu o peso daquela espera chegar a um ápice que não admitia recuo. O chefe da tribo surgiu à frente imponente, sua presença cheia de autoridade e um silêncio que parecia falar tão alto quanto qualquer grito de guerra. Ao lado dele, a mãe do menino, rosto marcado por preocupações e pela força que só uma mãe pode deter. Caminhava tão firme quanto as pedras que sustentavam aquelas terras. Seus olhos, ardendo em sombra e luz, buscaram Mara antes de qualquer palavra ser dita. O encontro era inevitável. "Você salvou o filho do meu homem", disse a mulher, numa voz firme, que carregava ao mesmo tempo o peso da desconfiança e uma ponta de gratidão que mal se deixava escapar. Mara não respondeu logo. Seu corpo ainda recordava o esforço de horas, o suor que lhe escorria pela face
e a inquietude da noite que se aprofundava à sua volta. Seu olhar encontrou o daquela mulher exigente e séria, e um silêncio pesado tomou conta do espaço mais do que qualquer palavra. Sabíamos que ele era o futuro, continuou a mãe, a voz vibrando com uma mistura de orgulho e receio. A promessa do nosso povo. Perdê-lo teria sido como ver o fogo apagar-se antes do inverno. A viúva, ainda imersa em seus próprios dilemas, mal podia expressar o que aquela verdade despertava em seu ferido coração. Ela mesma, atormentada por perdas que nunca dissiparam suas cicatrizes, via naquele menino mais do que apenas um símbolo. Vê-lo delicado mesmo depois do perigo enorme das areias revelava uma vulnerabilidade que exigia muito mais que coragem. Exigia um salto de fé. Foi então que o diálogo se aprofundou, voz após voz da tribo sussurrando entre si numa língua que só Mara conseguia entender parcialmente, mas que carregava a solenidade dos momentos graves. Eles viam nela tanto uma salvadora quanto um enigma. A viúva solitária que ousara atravessar o muro do ódio ancestral para estender a mão àquele menino, seu inimigo. Junto ao fogo que tremeluzia na noite, Mara sentiu o confronto interno de todos ali, o choque entre as histórias pesadas que dividiam aqueles que agora se viam frente a frente e o urgente chamado à sobrevivência. Mesmo no meio da tensão, o brilho nos olhos do menino, que amanheceu desapegado da memória do poço traiçoeiro, parecia lentamente costurar pontes invisíveis entre mundos. Na manhã seguinte, enquanto os primeiros raios embebiam as tendas com calor amarelado, Mara foi conduzida a uma reunião restrita, convocada entre os jovens guerreiros da tribo. Ali, entre silêncios contidos, a atmosfera era carregada de um pressentimento escuro. "Não estamos seguros", murmurou um deles, voz levemente afogada pelo medo e pela raiva contida. "Há olhos demais, estranhos que espreitam entre as paredes da vila. Traidores que vendem nossos passos." Um frio súbito atravessou Mara ao ouvir aquilo. O silêncio do deserto, interrompido apenas pelas chamas crepitantes da fogueira, parecia se tornar denso feito pedra. A aliança nascente balançava na tênue corda do segredo e da urgência. A palavra traidor caiu como uma sombra longa, estendendo sua ameaça sobre aquele pacto improvisado. E logo, os nomes de possíveis espiões começaram a ser sussurrados entre os presentes. O medo de que a vila pudesse estar tomada por inimigos infiltrados apagava a tênue chama de esperança que até então iluminava a noite. Mara sabia que deveria permanecer vigilante, não apenas contra ameaças externas, mas contra as fissuras internas que esse segredo poderia abrir. A proteção. Do menino dependia não só da força, mas da confiança, algo escasso e frágil como as próprias areias que quase o engoliram. Durante a tarde, enquanto os habitantes do povoado trocavam olhares desconfiados, Mara permaneceu em silêncio, observando o menino jogar com um pedaço de corda, seus olhos pequenos brilhando com um lampejo de inteligência precoce e esperança contida. A conexão silenciosa entre eles se fortalecia, mas a sombra plantar da desconfiança da tribo enchia os cantos do espaço que ambos compartilhavam. Ao cair da noite, uma tranquilidade inquieta tomou o povoado. Entre as tendas apocalípticas e os olhares atentos, Mara percebeu movimentos sutis perto dos limites do acampamento. Silhuetas se deslocavam furtivamente, tentando se esconder entre as sombras, quase dominadas pela noite. Seu corpo enrijeceu, mente alerta. Sabia que a presença dos estranhos não era mera coincidência. A ameaça não vinha apenas do deserto árido e da antiga rixa entre povos, mas da mão invisível de traidores,
Talvez colonos gananciosos que se alimentavam da discórdia para atingir seus fins sombrios. O sussurro do vento parecia carregar um aviso. Tempos perigosos se aproximavam. A viúva sentia a tensão apertar seu peito, mas também acendia em sua alma uma chama que a impulsionava a agir. O povoado inteiro estava em um fio, e aquele episódio, iniciado com uma mão estendida às margens da morte, estava longe de se encerrar. Com os olhos fixos na silhueta que desaparecia além das árvores secas, Mara respirou fundo, preparando-se para o que viria a seguir. Na penumbra mais densa da noite, o tambor distante soou novamente, reverberando com força diante do silêncio carregado, anunciando que no amanhecer a verdadeira prova daquela aliança ainda aguardava a ser enfrentada. Mara observava o chefe Apache e a mãe do menino, seus olhos entrelaçando-se numa mescla tênue de respeito e cautela. As palavras trocadas entre eles carregavam o peso de décadas de conflito, mas ali, sob o céu rasgado pelas estrelas, havia uma possibilidade frágil, a chance de uma aliança que jamais imaginara permitir. O chefe falava com voz grave, a autoridade impregnada em cada sílaba. Conflitos mais antigos que nossas tribos nos dividem, mas a ameaça que vem das planícies secas é maior que nossos rancores. Mara escutava atentamente, sentindo cada palavra reverberar em sua alma endurecida. Ainda assim, o passado obscuro erguia muralhas invisíveis entre eles. O suor da desconfiança suava em seus olhares, em seus gestos contidos, nas pausas carregadas de significado. Entre a viúva e o líder Apache havia agora uma urgência não dita. Se bandidos e colonos insaciáveis continuassem, não sobraria nada para ninguém. Mara sabia que abrir mão da desconfiança custaria caro, talvez a própria vida. Contudo, sua determinação era maior que o medo. No meio daquele diálogo tenso, ele apareceu, um jovem guerreiro da tribo, ardendo numa luz diferente. O rosto limpo, os olhos curiosos, ele trazia algo que os outros não tinham. Um fio tênue de esperança estendido na direção de Mara. Sem palavras, seu gesto foi uma entrega de confiança. Um convite para que ela não estivesse sozinha nessa jornada perigosa. Durante dias, aquele jovem foi a ponte que suavizava os silêncios cortantes, o apoio silencioso que Mara jamais esperara. Era ele quem lhe mostrava os perigos ocultos, quem lhe sussurrava sobre as estratégias dos bandidos e dos colonos vorazes. Juntos, exploravam mapas na poeira, discutiam planos entre as sombras e, aos poucos, sentiam nascer uma cumplicidade suspensa entre os destroços da desconfiança ancestral. Mas na calada da noite, quando os olhos da vila se fechavam entre cochilos nervosos, a viúva não podia evitar sentir o peso da vigilância. Uma vez, ao caminhar perto do acampamento Apache, sob a luz trêmula da lua, percebeu uma sombra furtiva deslizar entre os arbustos secos. O coração pulou uma batida, os músculos se tensionaram como se reconhecessem uma ameaça invisível. Ela se deteve, o silêncio rompido apenas pelo sussurro do vento removendo grãos de areia. Mara sabia que não era apenas um fantasma da imaginação. Não se tratava de uma ameaça distante ou esquecida. A vila estava cercada e a traição avançava sorrateira atrás dos olhos que julgavam ser amigos. A noite tornou-se um campo de invisíveis batalhas, olhares esquivos, passos medidos, segredos sussurrados sob a capa da escuridão. A viúva sentiu a respiração da tensão apertar seu peito, um aviso fervilhando no sangue.
O perigo não era apenas externo, mas se infiltrava nas próprias entranhas do ovo que tentava proteger. No silêncio pesado de uma madrugada, enquanto o fogo morria entre as pedras do acampamento, Mara reuniu a pequena liderança do povoado e alguns jovens da tribo. O jovem guerreiro, agora seu confidente, apontou discretamente para a linha tremente das árvores. Temos espiões entre nós. Os colonos esperam pacientemente o momento certo para atacar. Ela assentiu, a determinação escorrendo como aço contra a fraqueza da dúvida. Era hora de deixar claro que qualquer sombra que ousasse se esconder na noite enfrentaria. A força daquele povo unido, ainda que com feridas abertas pela desconfiança. As horas seguintes foram cuidadosas e tensas. Sentinelas aceleraram sua ronda. Planos de vigília se multiplicaram e a vila tornou-se uma fortaleza silenciosa, onde cada sussurro podia ser a premonição de um golpe. Mas o maior peso recaía sobre o menino, símbolo frágil da aliança incipiente, ainda lutando contra o cansaço e os rastros da doença que o corroía. Mara velava seu descanso, a mão firme segurando, desejando que sua vida se fortalecesse para o que estava por vir. Enquanto a vila se trancava em uma espera sufocante, silenciosa e carregada de medos velados, Mara sentiu-se prisioneira daquele instante esticado, com os olhos fixos no horizonte, onde uma nova sombra se aproximava lentamente, o prenúncio de que a tempestade anunciada não tardaria a cair sobre eles. Sob o manto da noite e o silêncio quebrado apenas pelo tambor distante, a viúva percebeu que a verdadeira batalha estava para começar. A dificuldade de confiar e a urgência de proteger fundiam-se numa só promessa: enfrentar juntos ou sucumbir separados. E naquela hora, a viúva viu, entre as árvores densas e a areia movediça da traição, uma silhueta que não pertencia ao vento. Uma presença furtiva que observava, esperando o momento certo para agir. O ar carregava a fragrância seca da terra, quase petulante em sua implacável aridez, enquanto Mara e os anciãos da vila se reuniam sob a sombra tênue do velho sicômoro. O diálogo que se desdobrava era ríspido. A notícia da conspiração dos colonos espalhara-se como fogo em palha seca, incendiando medos ancestrais e desconfianças apenas adormecidas. O risco, agora não mais uma ameaça vaga, mas um espectro concreto, pairava sobre eles como um trovão prestes a ribombar. Os colonos não eram apenas vizinhos distantes. Eram como feras famintas à espreita, alimentadas pela ganância e pela ânsia de expulsar tanto os Apate quanto os habitantes do povoado, cravando suas bandeiras na terra seca sem cerimônia. O boato de que tramavam um ataque para eliminar ambos os povos impunha um imperativo inescapável. Mara e a tribo deveriam, por força da urgência, derrubar as barreiras do passado e agir como um único corpo. Enquanto essa luz incandescente da estratégia se acendia entre as sombras do rancor, o menino, aquele símbolo frágil, vestido por uma esperança silenciosa, começou a demonstrar sinais inquietantes. Sua respiração, antes tênue, mas constante, tornou-se irregular e marcada por um brilho febril que escurecia suas pálidas bochechas. Mara, sentada ao seu lado, sentia o calor que subia de sua testa, a pele delgada queimada por uma doença invisível. Uma adversidade silenciosa que os pressionava ainda mais a unirem forças. O peso da responsabilidade acentuou-se no olhar da viúva. A febre não era apenas um desafio médico, mas um símbolo cruel daquele momento tenso.
O tempo era curto e não havia espaço para hesitação. Olhou para o jovem guerreiro que se mantinha ao seu lado. Uma sombra calma em meio ao turbilhão de incertezas. Ambos sabiam que proteger o menino e a todos eles exigiria mais do que coragem. Exigiria uma urgência que ultrapassava a compreensão comum. As horas se deslizavam como serpentes furtivas, enquanto eles tramavam planos, olhando para além do horizonte, onde o sol castigava implacável as planícies. As conversas eram sussurradas, cheias de peso e adrenalina. A vila, antes costumeiramente silenciosa sob o crepúsculo, tornava-se uma arapuca ansiosa, olhos atentos, ouvidos aguçados, o som controlado dos passos dos sentinelas. A tensão crescia, permeada pela frágil saúde do filho do chefe, que consumia força sob os cuidados vigilantes da viúva. Então, num instante que quebrou o frágil equilíbrio do ar, veio o alarme. Um grito grave, vindo do alto da colina que margeava a vila, cortou a serenidade temporária. Um sentinela ergueu o braço, seu olhar vivo e congelado fixo num ponto distante entre as sombras crescentes. Os tambores da tribo cessaram por um momento. O estalar do silêncio quase sibilava. "Eles vêm", disse o jovem guerreiro com voz firme, o aço da urgência cravado em cada sílaba. Mara levantou-se rapidamente, tomando o menino com cuidado e posicionando-o numa rede improvisada, feita de panos grossos e galhos flexíveis, preparada para transportá-lo com o máximo de cuidado. O menino, febril, apertou a mão da viúva, uma conexão mútua construída no fio tênue entre o desespero e a esperança. Lá fora, as vozes dos observadores soavam distantes e abafadas. A vila inteira despertou para o som de botas que pisavam com intenção, de sombras que se multiplicavam velozes entre as rochas, armadas com rifles lucentes ao luar crescente. Mara sentia o inimigo invisível se aproximar, e o futuro, mais uma vez, se revelava um campo minado onde cada passo podia ser o último. O clamor da emboscada tornava-se iminente. Um confronto nas fronteiras da desconfiança, do medo e da luta pela sobrevivência, onde o frágil elo entre a viúva, a tribo e o menino penderia na balança da história que eles estavam prestes a escrever. E foi então que o aviso soou pelo ar pesado, um grito prolongado vindo do alto do morro, rompendo com força crescente. A emboscada chegava, e o tambor da guerra, longínquo e retumbante, ecoava entre as ressacas da terra seca. O ataque veio como um trovão inesperado no silêncio da tarde. Sem aviso, o som estridente de tiros e gritos rasgou o céu azul do deserto. Mara não teve tempo para pensar, apenas agiu. O filho do chefe Apache, ainda frágil e febril, estava perto demais do fogo cruzado. Com o instinto de uma loba ferida, Mara avançou pela linha tênue que separava a vida da morte. O chão tremia sob os passos apressados dos colonos e o cheiro de pólvora impregnava o ar seco. A viúva se abaixou, protegendo o menino com o corpo, sentindo o calor da respiração entrecortada daquele pequeno ser que carregava sobre si o destino de toda uma tribo. Tiro atrás de tiro, ela arrastou-o para além da confusão, para um lugar onde as balas pareciam não alcançar. Seus músculos ardendo, o suor escorrendo pela testa, Mara usou sua astúcia e rapidez para desviar dos ataques e despistar os agressores.
Seus olhos escuros brilhavam com uma coragem que não vinha só da sobrevivência, mas de algo mais profundo, uma promessa silenciosa feita naquela luta pela vida. Enquanto a batalha rugia em torno deles, a tribo Apache se ergueu como um muro impenetrável, defendendo a viúva e o filho do chefe com a fúria daqueles que conhecem a dor da perda. Guerreiros formaram um círculo protetor, flechas voando certeiras, gritos de guerra que ecoavam pela planície, enterrando antigos rancores sob a urgência da defesa comum. Na bagunça da luta, um aliado querido caiu, um jovem guerreiro que havia começado a apoiar Mara. Uma esperança tímida que agora jazia imóvel no chão áspero, o rosto, uma máscara de sacrifício silencioso. Seu corpo foi sustento para que outros lutassem, um preço alto demais para a paz que ainda estavam buscando. O choque da perda dilacerou a tribo e os moradores, unindo-os sob um luto compartilhado tão cruel quanto necessário. Os olhares de Mara cruzaram-se com os do chefe Apache e naquela breve troca tudo se falou. A dor da perda, o peso de cada escolha, a urgência de que aquele não seria um sacrifício em vão. Sob o céu martirizado pelo sol que se punha, a batalha cedeu espaço a um silêncio pesado, quase irreverente. O suor da luta ainda escorria, o pó assentava sobre corpos exaustos, e a respiração de cada um ainda tremia com a adrenalina e o medo do que poderia ter sido o fim. O chefe Apache ergueu-se, sua voz profunda cortando o ar espesso. Devemos escolher. Permanecer separados é condenar todos nós à destruição. É hora de decidir se ficamos juntos ou se nos fechamos novamente em muros de desconfiança. Seus olhos buscaram os de Mara, sérios, carregados de uma determinação inflexível. Se você aceita, viúva, proporei uma última prova, crucial para o futuro de nosso povo. E será você quem nos guiará nesta jornada. Mara sentiu o peso daquela responsabilidade descer sobre seus ombros, como uma rocha abrasadora. A promessa de redenção e queda pesava na balança do destino, e a decisão não poderia esperar. Ao longe, a noite abraçava a vila e as areias, onde as sombras alongavam-se em silêncio. A aliança nascente tremia entre esperança e medo, e a perda recente pesava como uma sombra que não se afastava facilmente. Os gritos e tiros haviam silenciado, dando lugar a um murmúrio pesado de respirações e preces. A tribo Apache e os moradores estavam unidos por um fio tênue, um pacto ainda por se firmar plenamente, mas real em sua urgência. O menino, embora enfraquecido, observava com olhos atentos, talvez sentindo nas palavras e no silêncio o peso daquelas escolhas que moldariam seu futuro e o de todos. E enquanto o crepúsculo se esvaía, uma certeza se impunha nas almas marcadas pela batalha. O tempo para hesitar havia terminado. Diante deles, o caminho da união se estendia incerto e perigoso. E a última e crucial prova esperava pela viúva que havia desafiado o silêncio e o ódio. No limiar da madrugada, o chefe Apache pronunciou a sentença que ecoaria: que este seja o momento em que decidimos nosso futuro, juntos ou separados. Mara, estamos contigo. Na sombra do deserto, ao som distante dos tambores que continuavam a pulsar, a decisão pairava no ar, prestes a incendiar o destino de todos. O silêncio que caiu sobre o campo de batalha era uma promessa, e a prova final estava por começar.
O sol ainda se escondia por detrás das dunas, quando Mara reuniu os poucos aliados naquele instante urgente. A vila estava presa na tensão que carregavam no peito. A ameaça maior se aproximava, e só uma ação conjunta poderia evitar que o fogo se alastrasse e consumisse o que restava de suas vidas e histórias. Mara sabia quais eram os riscos. A fronteira entre a esperança e o desastre vibrava. Tênue. Era hora de deixar as feridas abertas para trás, pois o sangue derramado dizia que os colonos gananciosos não fariam distinção entre inimigos ancestrais ou aliados recentes. A viúva tornou-se o fio condutor daquele frágil pacto. Com a voz firme, convocou o conselho que unia os anciãos do povoado e a liderança da tribo Apache. O chefe estava presente, com o olhar austero que carregava a autoridade de gerações, enquanto a mãe do menino observava com uma mescla de preocupação e determinação. O pequeno, ainda frágil, dormia enrolado junto ao fogo, símbolo de um futuro que dependia da coragem desses poucos que ali estavam. "Somos uma só força agora", declarou Mara, encarando cada rosto cansado pelo medo, pela perda e pela responsabilidade. "Não podemos nos dar ao luxo de hesitar. Eles querem nos dividir, e se deixarmos, todos perderemos. Mas juntos temos uma chance." O chefe Apache assentiu lentamente, a expressão carregada de conflito. "O passado é uma sombra que nos persegue, mas a sobrevivência é a lâmina que corta o medo. Se ficarmos separados, seremos presas fáceis." Enquanto falavam, um jovem guerreiro da tribo permanecia em silêncio. Era ele quem Mara aprendera a confiar. O elo que tornava possível o diálogo entre aqueles que mal conseguiam pronunciar a mesma palavra sem tensão. Seus olhos alertas buscavam cada som, cada movimento suspeito ao redor do povoado. Planos foram traçados no silêncio entrecortado de olhares compartilhados. A vila se transformava numa rede de sentinelas, de vigias que se revezavam para não deixar brechas na defesa. O tempo não era aliado, o perigo se aproximava inexoravelmente. Nas horas que antecederam o amanhecer, Mara fez uma vigília ao lado do menino febril. A respiração dele saía curta, marcada por suor e sombras visíveis nos olhos grandes. A viúva segurava a mão pequena, sentindo naquele toque frágil a promessa que carregavam. Aquela criança era mais que um filho. Era a esperança que podia unir mundos antes inimigos. Cada delírio do menino, cada murmúrio quase imperceptível, era um apelo silencioso para que a união fosse mais forte que o ódio e o medo. Então veio o alarme. Um grito cortou o ar pesado da madrugada, vindo da colina próxima. O sentinela apontava um dedo trêmulo para o horizonte onde a névoa da noite tardia misturava-se com sombras suspeitas. "Eles vêm!" A voz do jovem guerreiro carregou no tom a urgência e a determinação de quem sabe que aquele momento não admitiria falhas. Mara foi rápida. Pegou o menino com um impulso gentil, acomodando-o com cuidado mas rapidez na rede que preparara meses atrás. Uma armadilha de tecido e galhos flexíveis, a esperança móvel para proteger o frágil símbolo da nova aliança. Seus olhos fundos se encontraram com os da mãe do menino, que assentiu com firmeza. Lá fora, a vila que antes se mantinha em um silêncio tenso explodiu em atividade. Movimentos rápidos, ordens sussurradas. A precisão de uma comunidade que sabia que sua sobrevivência dependia da união. Não simplesmente de corpos, mas de almas e vontades. As botas dos colonos prontas para o ataque martelavam o chão seco, e os rifles reluziam sob a luz do luar pálido que resistia ao amanhecer.
A pele de quem observava estremeceu. O ataque já não era sombra no horizonte, mas uma tempestade pronta para quebrar com força e fúria. Mara sentia em cada fibra a pressão do momento. A vida do menino, a esperança da tribo, o esforço do povo e o sacrifício dos que caíram antes. Tudo se fundia num só ponto de energia concentrada. Era o enfrentamento que definiria o caminho daqui para frente. O primeiro disparo riscou o ar e o chão tremeu sob a investida dos colonos. Gritos de guerra surgiam da tribo. As flechas de seus caçadores voavam velozes e certeiras, e a resistência fervia em cada gesto de defesa. Mara correu, esquivando-se, protegendo aquele que era o símbolo vivo daquela união incerta. No meio do caos, quando as vozes se tornavam gritos e as sombras se fundiam num emaranhado de luta, Mara percebeu que, apesar da coragem imensa, um golpe havia sido tragicamente sentido. O jovem guerreiro, seu aliado fiel, caiu. O rosto pálido e sereno era agora um monumento silencioso ao preço da liberdade. O impacto da perda reverberou em cada canto do povo. O luto abafou por segundos o som da batalha, unindo corações feridos pela dor, mas ainda firmes no propósito comum. Quando o momento de fúria deu lugar a uma trégua cansada, o chefe Apache ergueu a voz, cortando a noite esfumaçada pela pólvora e suor. A escolha está diante de nós. Continuar dividido será nossa ruína. Precisamos decidir se ficamos juntos, enfrentando tudo, ou se caímos isolados e esquecidos. Seu olhar fixava Mara, que sentiu o peso da responsabilidade dobrar seus ombros cansados, mas ainda firmes. Eu aceito, respondeu com convicção, respirando fundo. Mas não será fácil. A última prova precisa ser nossa união de verdade. Enquanto a vila começava a se recompor sob a sombra da tempestade passada, o menino, pela primeira vez, abriu olhos com clareza, observando os rostos ao redor. Símbolo frágil, mas resiliente, do futuro pendente daquele lugar. No horizonte, entre as rochas secas e as dunas silenciosas, sombras, dessa vez não do mal passado, mas da luta que estava por vir, se desenhavam sob a luz. O enfrentamento final já estava pronto para explodir. E Mara soube, com o coração a um fio entre esperança e medo, que o crepúsculo daquele dia marcaria o instante em que uma nova história, de união ou de queda, estaria por ser escrita nas areias áridas da fronteira. O céu noturno envolvia a vila como um manto pesado, e cada batida dos tambores abafados ecoava no peito de Mara, vibrando como um prenúncio tenso. O som se aproximava, firme, ritmado como o respirar ancestral da terra que eles habitavam. Novamente, a tribo Apache, toda ela, emergia da escuridão, imponente, carregando na postura o peso do que havia acontecido nos últimos dias. Os olhos de Mara buscaram no horizonte as primeiras silhuetas, os rostos sérios que ela aprendera a decifrar em silêncio. Havia determinação e também uma sombra profunda de preocupação naquele retorno. O pulso da vila acelerou, enquanto os moradores se reuniam lentamente, divididos entre esperança e receio. Afinal, aquele reencontro não era apenas festa. Era o momento em que antigas feridas poderiam abrir ainda mais, ou começar a cicatrizar. O chefe Apache surgiu entre as figuras sombreadas, sua presença magnética chamando a atenção de todos. Ao seu lado, a mãe do menino,
rígida, mas com a ternura contida atrás do olhar, avançou em direção a Mara com passos firmes. As palavras dela vieram carregadas de um misto de gratidão e desconfiança, um desafio sutil. Você salvou o filho do meu homem, disse a voz cortante, moldada pela dureza e pelo medo do que aquele gesto representava para seu povo e para o dela. Mara sentiu o ar pesar na garganta, o suor frio escorrer pela nuca. Não havia espaço para negação ou desculpas esfarrapadas. Respondia ali tudo o que ela havia se recusado a aceitar. Até aquele momento, que sua escolha mudava as rédeas de um futuro incerto. O silêncio se alongou, espesso, enquanto os olhares de todos se entrelaçavam, buscando entender o que apenas palavras não conseguiam revelar. A mãe do menino continuou, um fio de emoção cruzando seu rosto. Ele é o futuro da tribo. Perdê-lo seria o fim do nosso fogo. Mara, ainda ressentida com a iminência de tantas guerras e perdas, considerou aquele frágil ser ali, a promessa de algo que podia transcender rancores antigos. Em sua mente, o respeito nascia lentamente, temperado por uma dúvida que sempre a acompanhava. Até onde poderia ir aquela aliança? A noite se vestiu de tensão. A tribo Apache montou acampamento na periferia da vila. Suas vozes baixas e tons graves em sua língua nativa formavam um pano de fundo carregado de segredos. Mara foi convidada a permanecer próxima, para vigiar, para participar da conversa silenciosa que suas expressões teciam. Ela percebeu que aquela convivência, tão desconfortável quanto necessária, era o solo onde brotava uma esperança tênue. Antes mesmo do amanhecer, uma reunião mais reservada ocorreu entre os jovens guerreiros da tribo. Mara estava presente, invisível e atenta, absorvendo a atmosfera crescente de inquietação. Não estamos seguros, disse um deles, a voz quase um sussurro carregado de ameaça. Há olhos demais entre as paredes do povoado. Traidores. Aquele anúncio caiu como um trovão mudo sobre todos que o ouviram. Mara sentiu. O arrepio que serpenteou a espinha, as sombras pareceram se fechar em volta da fogueira. Traição, o ingrediente mais venenoso para qualquer união, ameaçava corroer o pacto recém-formado. A desconfiança se espalhou como fumaça. Olhares passaram a fitar cautelosamente cada rosto, cada passo. Nomes foram sussurrados e silenciados, a paranoia lentamente tomando terreno. Mara entendeu que aquela era uma batalha dentro da batalha, contra inimigos externos e contra o veneno que se alojava no interior do próprio povo. Porém, mesmo diante da suspeita, uma chama de esperança resistia. O jovem guerreiro que emergira como aliado de Mara permaneceu ao seu lado, oferecendo não só vigilância, mas confiança. Juntos, eles sondavam sombras e sussurros, buscando sinais e preparando defesas. Naquela noite, enquanto a vila se dobrava sob a vigilância apertada, Mara voltou seus olhos ao menino. Ele dormia, um sono inquieto e leve, sua respiração irregular denunciando a fragilidade que a febre teimava em criar. O toque das pequenas mãos dele na sua era um elo silencioso, uma promessa ambulante de futuro. Havia urgência nas horas e esperança contida em cada silêncio compartilhado. Foi quando, em meio à quietude tensa, Mara percebeu uma sombra se mover furtivamente nos limites do acampamento. O som sutil de pés deslizando pela areia, um corpo contornado pelas estrelas, a figura observando, esperando o momento certo. O sangue gelou. O perigo não era apenas um rumor, ele espreitava. Entre o deserto e a aldeia, a traição pulsava, pronta para romper.
O tambor mais uma vez ecoou, dessa vez com uma insistência grave, convocando os que restavam vigilantes para o que se anunciava uma noite de provações. Mara permaneceu firme, o olhar traçando o horizonte e os possíveis caminhos da ameaça oculta. O peso da responsabilidade primeiro oprimia seus ombros cansados, mas logo acendia uma força indômita. A noite aguardava seu desfecho, carregada em cada batida, em cada sombra e silêncio. O tambor anunciava não apenas o retorno da tribo, mas o prenúncio de que aquilo que haviam reservado para o amanhecer seria a verdadeira prova do destino deles. O céu ainda carregava a penumbra da madrugada, quando os primeiros sinais se fizeram. Ouvir o ritmo firme dos tambores da tribo Apache pulsava como o próprio coração daquela terra antiga. Mara segurava o menino febril nos braços, sentindo a respiração curta e instável. Seus olhos profundos buscaram os do chefe, que a observava com uma mistura de respeito e esperança contida. O exército de sombras dos colonos conspiradores se aproximava, e a hora da verdade finalmente chegara. Sem hesitar, Mara recostou o menino numa rede improvisada. Cuidado e urgência. Os fios da rede pareciam frágeis, mas naquele instante representavam a única proteção para o futuro daquele povo. Ao seu lado, o jovem guerreiro Apache apertou o ombro e ofereceu um olhar firme. Não estavam sozinhos. O primeiro disparo cortou o silêncio seco da planície como um trovão cruel. Mara saltou para trás, o coração martelando nos ouvidos. Ao seu redor, a vila antes dividida transformava-se numa fortaleza viva. Guerreiros e vizinhos entrelaçavam-se na resistência, juntos contra um inimigo comum. Flechas uniam, balas ressoavam, gritos se cruzavam, mas sob tudo isso havia uma chama acesa. A certeza inabalável de que a divisão era a ruína e a união a única chance. Mara avançava com o peso da história sobre os ombros. O menino, símbolo frágil daquela promessa, era seu norte e sua fortaleza. Manter-se viva era mais do que coragem, era promessa. Apesar dos disparos, do pó e dos escombros, entre as faíscas dos duelos, ela se movia rápida, protegendo-o, desviando-a. Tormenta de morte com astúcia que só uma vida forjada na solidão sabia dar. No tumulto da luta, um grito cortante rompeu o ar. O corpo do jovem guerreiro, que desde o início havia caminhado ao lado de Mara, tongou, inerte sobre a terra rachada. O chicote silencioso da perda estremeceu o campo, uma sombra de dor unindo os combatentes em um luto abrupto, porém solidário. Não era apenas uma queda, era a cravada certeza do sacrifício necessário. Mara sentiu uma punhalada profunda no peito, mas soube que a batalha não poderia cessar. Cada olhar trocara uma promessa silenciosa. Aquele preço não seria em vão. O chefe Apache ergueu a voz com a autoridade de gerações, o som vibrando pela poeira suspensa. Basta da divisão que nos enfraquece. Hoje ou ficamos unidos ou morremos separados. Os olhos dele, firmes e carregados, buscaram os de Mara, que respondeu com uma determinação pesada, porém firme. Aceito essa prova final. Nossa força será o laço que nos mantiver unidos. O sol começava a romper timidamente no horizonte, tingindo as dunas com laranjas tensos e dourados trêmulos. Naquele instante, o menino abriu os olhos. Não apenas um reflexo da luz, mas um olhar que trazia o peso da aliança recém-forjada.
a esperança de uma manhã onde antigos inimigos pudessem ser iguais em luta e respeito. O povoado, cansado e marcado pelos dias de tensão e combate, respirava um ar diferente. A promessa, ainda frágil, de renascimento. Mara observava o menino brincar, seus passos pequenos e desajeitados sob o olhar atento do chefe Apache, que deixava entrever um sorriso raro, quase esquecido. Ali, naquela terra árida e impiedosa, a viúva solitária encontrara uma nova família. Uma comunidade que, apesar das cicatrizes, havia escolhido o caminho da coexistência. A emboscada final não seria mais contra eles, mas contra o medo antigo que quase os destruiu. O futuro, representado na inocência e na força daquele garoto, era agora a chama que iluminava as noites de desconfiança. E enquanto os tambores ecoavam ao longe, não mais como prenúncio de guerra, mas como celebração silenciosa de um pacto renovado, Mara sentiu a quietude da paz nascer lentamente nas areias. A fronteira, antes palco de dor e divisão, começava a se transformar em um solo fértil para a esperança. O sol, agora alto no céu, dourava a pele ressequida dos combatentes e acariciava as faces marcadas, enquanto a vila despertava para um novo dia, o primeiro de muitos em que a força da união seria o legado deixado à próxima geração. E sob o olhar sereno daquele menino, símbolo vivo da trégua conquistada, Mara sabia que finalmente haviam vencido não só o inimigo externo, mas também os fantasmas que durante tanto tempo os mantiveram separados. A luta por sobrevivência e respeito florescia agora como uma promessa eterna, escrita nas próprias areias da fronteira.